Olá, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto primordial para a medicina tradicional chinesa. Nós vamos falar sobre a base da medicina tradicional chinesa. Então, vamos agora discorrer sobre um conceito muito importante, o conceito da luz e a escuridão. Então, nos primórdios, há milhares de anos, cerca de 5.000 anos ou mais, os grandes mestres, ao observar a natureza, eles começaram a observar que nas montanhas sempre havia um lado escuro da montanha e um lado ensolarado da montanha. Ao observar o lado ensolarado e o lado escuro da montanha, eles também observaram que a vegetação que existe do lado claro da montanha é diferente daquelas plantas que se localizam do lado escuro da montanha. As plantas do lado ensolarado, elas são mais vívidas e tendem a crescer para o alto, enquanto as plantas do lado escuro da montanha tendem a ser plantas mais rastejantes, assim como os animais, eles são mais rápidos, mais velozes do lado claro, enquanto os animais que são característicos do lado escuro são também animais mais lentos e mais rastejantes. E ao observar essas características, ele começou a desenvolver um conceito da ciência natural. E esse conceito principal da ciência natural é o Tai Chi, ou Supremo Final, ou seja, as energias Yin e Yang. Qual é a diferença? O que é e o que são a energia Yin e Yang? Algumas características diferenciam o Yin e Yang. Por exemplo, o Yin, ele representa o frio, enquanto o Yang, ele representa o calor. Já o Yin, ele vai representar o repouso. Então, quando a gente estava falando dos animais que frequentam o lado escuro da montanha, que é Yin, pois, por exemplo, o ideograma, né, do Yin, ele representa exatamente, significa lado ensombreado da montanha. Então, a tradução do ideograma que representa o Yin é lado ensombreado da montanha, enquanto o ideograma que representa o Yang é o lado ensolarado da montanha. E essa diferença, enquanto o Yin é frio, o Yang ele é calor, ele representa o calor. Já o Yin representa o repouso, enquanto o Yang representa o movimento. O Yin, ele representa o escuro, assim como o Yang representa o claro. O Yin, a água, ela é Yin. E o fogo, ele é Yang. Então, o Yin também representa a noite, enquanto o Yang, ele representa o dia. O Yin representa a noite e o Yang representa o dia. Já o Yin, o astro que representa o Yin é a Lua, pois a Lua, a gente encontra a Lua à noite, enquanto o astro que representa o Yang é o Sol, pois o Sol ele encontra-se durante o dia, ele ilumina o dia. Outra coisa importante entre o Yin e o Yang são exatamente com relação a partes do corpo. Então, a energia Yin e Yang, para classificar a parte do corpo entre Yin e Yang, você tem que levar em consideração sempre a relação entre as partes. Por exemplo, o Yang, ele tende ao alto, pois é a energia quente, o fogo sobe, enquanto a água, que é Yin, desce. E dessa forma, quanto mais baixa a parte do corpo for, mais Yin ela é. Quanto mais alta, mais acima da cintura ele for, mais baixo é. Então, a parte superior do corpo, ele é Yang, enquanto a parte inferior do corpo, ela é Yin. Já a parte
interna do corpo é Yang, que está em contato com a região externa, e a parte interna do corpo ela é Yin. Já a superfície posterolateral, então a parte posterior das costas e lateral do corpo, ela é Yang, enquanto a parte anteromedial do corpo é Yin. As costas é Yang e a frente ela é Yin. Acima da cintura, como está no alto, é Yang, e abaixo da cintura é Yin. Então, todo o objeto ou fenômeno no universo consiste de dois aspectos opostos, chamados Yin e Yang, que se acham em conflito e interdependência. Essa relação é a lei universal do mundo. Então, nós podemos representar o Yin e o Yang através desses traços. Então, o traço reto, que significa Yang, ele é um traço reto porque ele significa a luz do Sol, o raio de luz do Sol. Enquanto o traço interrompido, ou os dois traços, que é um traço que não tem continuidade, ele foi cortado ao meio, representam Yin. Significando o que aí? Significando o raio de luz que foi interrompido pela montanha. Por isso, o raio cortado, o traço cortado, significa Yin, pois é o lado escuro, aquele lado que a luz foi interrompida pela presença da montanha. Então, eu tenho graduações do Yin e do Yang, onde eu vou representar. E aí eu tenho o Yang máximo, que é o quê? A presença de dois traços contínuos, sem interrupção, significa Yang máximo. E dois traços interrompidos significa Yin máximo. Já quando eu tenho um traço interrompido abaixo do traço reto, do traço contínuo, eu tenho a significância de que o Yin está penetrando no Yang. Então, o que está por baixo está penetrando naquele que está por cima. E isso traz significados importantes que nós discutiremos já com relação à natureza e relação às estações do ano, ao corpo e à saúde. Assim como eu tenho o traço contínuo penetrando no traço interrompido, é o Yang dentro do Yin. Então, com relação às estações do ano, a primavera representa a transição entre o Yang máximo, que é o verão, né, entre o inverno, que é a primavera, que é o Yin máximo, e o Yang máximo, que é o verão. Então, para isso, funciona da seguinte forma. Quando eu tenho o verão, que é o Yang máximo, eu tenho, primeiro, outono. Após o verão, eu tenho o outono, que é o Yin penetrando no Yang. Então, eu tenho a transição do verão para o inverno com o Yin penetrando no Yang, que representa o outono, quando o inverno é o Yin máximo. E na transição do Yin máximo para o verão, eu passo pela primavera, que é o Yang penetrando no Yin. Então, o traço prolongado Yang penetra no Yin, no traço interrompido, e aí eu tenho a primavera, que é a transição entre o inverno e o verão.